Vai ser bem prático hoje nas perguntas, então eu vou começar assim. Uma das coisas que eu gosto de saber, dentro de qualquer área, são os principais desafios. Porque toda profissão, toda atuação, a gente tem grandes desafios, né? Qual que é o principal desafio na área da segurança do trabalho? São vários, na verdade. Toda profissão tem, né? Acho que a gente está falando aqui de engenharias, né, Tiago? Todas as engenharias, elas têm dificuldades, né? A nossa, eu falo não só na parte da engenharia, mas a segurança do trabalho em si, vou falar assim, nosso país, ele às vezes tem uma cultura de segurança do trabalho um pouco frágil, né? Isso, eu na minha visão de engenheiro de segurança, eu acho que a segurança do trabalho, ela devia ser trabalhada no ensino médio ali, já, talvez até fundamental mesmo, porque todo mundo um dia vai ser um trabalhador, vai ser um empreendedor, vai ter uma empresa ou vai trabalhar em alguma empresa. Então, isso, às vezes, dificulta um pouco o trabalho da segurança do trabalho. Muitas vezes, as empresas, elas buscam o profissional da segurança, a empresa, por ser um cumprimento legislatório obrigatório. Mas, por trás disso, existe muita coisa. Existe a vida das pessoas, existe o conforto dentro do trabalho, a saúde do trabalhador. Porque, se a gente for pensar hoje na nossa vida, a gente passa a maior parte da vida trabalhando. Né? Então, existe aquela máxima, né? Trabalho é a nossa família também, a gente passa muito aqui. E interessante que a gente é muito procurado, muitas vezes, por resoluções burocráticas, né? Sim. Documentações, papeladas. E é o que a gente procura, às vezes, mudar um pouco essa cultura. Olha, não é apenas o papel, não é apenas um documento. Eu não te vendo um certificado. Vidas, né? Vidas. Eu não te vendo um certificado. Ou em casos graves, o trabalhador acidentou, teve um acidente fatal, teve um óbito, teve uma situação muito ruim na empresa. Então, a gente procura tirar essa visão. A segurança do trabalho não é para isso, não é? É o contrário, eu tenho que trabalhar com a prevenção disso daí. Vocês falando de cultura, eu lembrei de um caso que é muito engraçado. Eu tenho um irmão gêmeo, muito lindo, por sinal, e ele, o que acontece? Ele foi trabalhar numa empresa grande. Ele foi trabalhar numa multinacional, bom, não sei se a Gerdau é multinacional, mas é uma empresa muito grande. Ele foi trabalhar na Gerdau, e esse negócio de cultura é muito interessante, porque eu fiquei um tempo sem ver ele e tal, e quando eu tive lá na casa dele, ele botou o cinto, ele abriu o portão da garagem, botou o cinto de segurança, saiu da garagem, tirou o cinto, foi lá, fechou o portão, botou o cinto de novo e foi embora, porque a cultura ficou impregnada nele em relação à segurança do trabalho. Ficou impregnada. E é interessante como é que tem empresa que trata isso somente como burocracia, e tem empresa que trabalha isso como a vida dela. Olha, as pessoas são importantes na minha empresa. E é esse o principal ponto que a gente quer. Eu não tenho diferença assim muito. Esse estigma que eu estava falando. A nossa preocupação em si não é eu te vender um certificado, Thiago. Eu não estou aqui para fazer o seguinte: olha, Thiago, você está apto a cumprir as burocracias legais. Não, eu quero de fato trabalhar na sua cultura. Olha, por que você precisa fazer um treinamento de trabalho à altura? Porque em trabalho à altura você tem que amarrar, os caras adoram. Gente, isso salva a vida. Verdade. Eu falo, a gente é professor também. E a gente fala isso muito com os nossos alunos. Fala, olha, jamais negocie com a negligência, com a imperícia, com a imprudência. Não tem negócio, a gente não negocia com o que é incorreto. Ah, mas se a empresa te impor, olha, documenta de uma forma firme, sem ser arrogante, mas olha, a legislação me cobra assim. Eu não estou aqui apenas para cumprir um papel burocrático, porque quando a consequência vier, todos nós, seres humanos, a gente tende a transportar a culpa. Isso não está em mim. Isso é um ato de defesa própria. Então, assim, aconteceu o problema, vamos focar na solução? Muitas das vezes não. Então, muitas das vezes a culpa é do Thiago, a culpa é da Valquíria, enfim. Ninguém foca ali, olha, vamos... Então, vocês diriam que o principal desafio é você fazer com que isso seja uma cultura e não só burocracia. Isso, exato. Eu acho que se essa cultura fosse mais difundida, né, seria muito mais fácil para os profissionais atuarem no mercado. Tanto na hora de você aplicar aquilo que é necessário, sem que isso seja um problema dentro da empresa, porque às vezes na hora de você aplicar ali, tem que ser feito isso e isso para a execução desse trabalho, isso não ser um problema para a empresa, porque algumas empresas têm uma certa resistência, né, quanto na hora deles fazerem a contratação dessa mão de obra mesmo, não só por ser obrigatória, mas por ser um fator super importante dentro da empresa. Porque uma empresa ela é movida por seus colaboradores, seus trabalhadores. Agora eu fiquei numa dúvida aqui. Quais segmentos, aqui em Caratinga, nós estamos falando de Caratinga. Desculpa, Fernanda, pulei você na pergunta. Não, é que eu li seu pensamento. Fernanda vai eu não sei, vamos terminar a ver o que você vai falar, senão eu vou te falar. Quais segmentos, olhando Caratinga,
Quais segmentos você fala assim, ó, isso aqui precisa de segurança do trabalho, isso aqui... Não estou falando de lei. Não estou falando que a lei obriga até tantos funcionários, tem que ter... Necessidade. Estou falando de necessidade. Porque é o seguinte, você imagina, tem gente que... O Gugu morreu num acidente de trabalho doméstico. Ele subiu para fazer uma manutenção. Verdade. E aí, quais atividades vocês veem que tem... que é mais necessário e que é mais negligenciado também? Tiago, eu acredito... Do cotidiano das pessoas. Eu acredito que toda atividade é importante porque a segurança do trabalho ela não é engessada. Ela é muito ampla, ela é muito... Vamos pegar a parte de saúde e segurança do trabalhador, a parte da saúde em si. Todo trabalhador, antes de entrar na empresa, ele precisa fazer o atestado de saúde ocupacional. Quantos casos nós conhecemos aí na Previdência Social de trabalhador ali com alguma doença relacionada ao trabalho? Mas será que de fato essa doença é relacionada ao trabalho? Muitas das vezes já é pré-existente. Muitas das vezes o próprio empresário não entende como que a segurança do trabalho protege ele, principalmente lá na frente. Um atestado de saúde ocupacional, ele não é isolado, ele precisa de uns exames complementares. Então eu preciso fazer um hemograma, a legislação me exige que, dependendo do complementar, ele vai ser feito primeiro com 6 meses, depois anual, ou talvez bienal. Então, esses exames são muito importantes para que, se lá na frente um trabalhador, por exemplo, ajuiza uma ação contra a empresa tem subsídio suficiente para mostrar, opa, não, essa doença não é daqui, olha aqui os exames deles, está tudo certo, pode ser talvez uma doença já pré-existente, ou talvez estava ali hibernada.